Boa noite, caros ouvintes. Nós estamos aqui em mais um episódio do Hub do Mercado e hoje ele vem tratar de uma temática muito importante que é sobre transformar nossas emoções em vantagem competitiva. E muito importante esse tema. Nós sabemos que é um gargalo muito grande essa questão das competências comportamentais para nossa inserção no mercado, ou como um trabalhador formal, ou como empreendedor. A emoção, ela nos atinge de muitas formas, ela pode nos prejudicar, elas nos prejudicam, podem ser obstáculos e pode ser também vantagem competitiva poderosa. Para conversar conosco nessa noite, nós trouxemos como convidada a nossa querida Nilde França, que é terapeuta e mentora voltada para essa questão das emoções e também para o lado espiritual, né? Então, Nilde, seja Exatamente. bem-vinda. Eu agradeço pelo convite, você estar conosco aqui nessa noite tão importante nessa temática, certo? Eu agradeço muito, Rosângela, o teu convite. Me sinto privilegiada de estar aqui nesse momento, fazendo parte desse hub tão maravilhoso que já conheço, já ouvi os outros podcasts e é uma emoção estar aqui contigo. Nilde, você que é alguém atuante nesse mundo de lidar com as emoções, a gente ouve falar muito, temos até filme, né, sobre isso. Recentemente a gente viu o Divertidamente 2 falando tanto das emoções. A gente ouve falar muito da emoção medo, raiva, alegria, ansiedade. E aí, Nilde, tu pode falar para a gente, afinal, o que são emoções, Nilde? Rosângela, as emoções, elas são respostas automáticas do nosso cérebro aos estímulos externos e internos, né? E essas respostas, elas agem diretamente na nossa forma de pensar, de agir, de interagir, de nos comportar conosco mesmo e com os outros, né? Isso é o conceito geral de emoções. Sim. E, e quando a gente fala dessa outra temática, vantagem competitiva, você acha que emoção e vantagem competitiva têm conexão? Com certeza. Totalmente. Porque quando você conhece as suas emoções e você sabe lidar com elas, quando você sabe trabalhar as suas emoções de uma forma assertiva, você sempre vai ter uma vantagem competitiva. A, nesse mercado de profissional, Rosângela, se fala muito que se contrata pelo currículo e se demite pelo comportamento, Isso. né? Há um percentual, eu não lembro de quando, mas há um percentual que diz que entre 10 e 15% das demissões são feitas por falta de habilidades técnicas. 80% é a falta de habilidades comportamentais e emocionais. Então, se você sabe controlar as suas emoções, você já tem uma vantagem competitiva enorme no seu mercado de trabalho. Tanto como trabalhando em algum ambiente ou como empreendedor. Quando a gente fala de emoções, a gente lembra dessa palavrinha chamada autoconhecimento, né, Nilde? Para o nosso ouvinte que assiste o podcast toda quinta às 20 horas, quando você fala de autogestão, autoconhecimento, para quem quer entender isso na prática, qual seria a explicação que tu daria para a pessoa compreender isso de forma mais fácil? Saber quem você é, identificar suas emoções. Muitas vezes, nós temos 5 emoções básicas, que é a raiva, a alegria, o medo, a tristeza e eu não lembro se a outra é a vergonha. A forma como a gente reage a essas emoções básicas é que vai dizer se você tem ou se você não tem inteligência emocional. Uma pessoa pode ficar com raiva e explodir, outra pessoa pode ficar com raiva e conseguir controlar a sua emoção. E é esse controle de conhecer as suas emoções e controlá-las, né, de maneira equilibrada que a gente pode considerar inteligência emocional. Nilde, depois da pandemia, com a vinda da pandemia, que as pessoas tiveram que se isolar, que não puderam mais ter o convívio social, não podiam mais ter a aproximação, a gente percebe que deu um boom nas crises voltadas para o emocional, saúde mental deficitária, muitas pessoas buscando os psiquiatras, os atendimentos nos psicólogos. Na tua avaliação, realmente
isso ficou mais grave. Já era algo que acontecia, né? Então, esse isolamento piorou. O que tu acha que foi que aconteceu da pandemia para cá? Que a gente disse que foi a pandemia que demarcou essa situação de lá para cá que piorou a coisa. É verdade, mas na verdade, Rosângela, eu penso o seguinte: o autoconhecimento, a busca pela inteligência emocional, sempre foi algo que, tipo assim, um preconceito. Ah, não preciso, é coisa de coach, eu não preciso disso. As pessoas não tinham medo de se conhecer. As pessoas tinham medo de dizer que estavam precisando de ajuda emocional, de buscar conhecer as suas emoções. A pandemia, para mim, realmente foi um marco, mas não porque a coisa piorou, mas porque ela se tornou mais visível. Quando as pessoas começaram a se trancar, elas começaram a se olhar mais, começaram a se entender, se perceber, e aí elas começaram a perceber que precisavam de ajuda. Porque o mundo estava assim, ó, num ritmo tão frenético, Acelerado, tão né? acelerado, que parar para pensar quem eu sou, o que eu penso, o que eu preciso, não estava acontecendo. E a pandemia veio para isso, para te fazer parar, para nos fazer parar e olhar um pouco para dentro. A gente ouvia muito a expressão: é preciso olhar fora da caixa, é preciso ver fora da caixa, é preciso pensar fora da caixa. E a pandemia veio para nos mostrar que é preciso primeiro olhar dentro da caixa. Isso é o autoconhecimento. E a inteligência emocional, ela vem a partir desse momento, quando você se olha, se conhece, se reconhece, e aí você começa a equilibrar as suas emoções, as suas sensações e o seu comportamento. Então, realmente eu concordo que a pandemia veio para demarcar, mas não ficou melhor e nem pior. Na verdade, foi mais divulgado por conta da necessidade, né? As pessoas perceberam mais a necessidade de buscar o autoconhecimento. Na tua avaliação, então, se é algo que é inerente ao ser humano e que há necessidade de todo um acompanhamento, né? Então, assim, quando tu fala que é terapeuta nesse sentido, eu pressuponho que muita gente talvez não entenda o que a terapia faz, que agrega, né? Porque muita gente precisa de repente, fazer esse trabalho com o terapeuta, com o psicólogo, consultas, porque a gente sabe que às vezes a gente precisa de ajuda, de alguém que nos ouça, de alguém que nos oriente, de um profissional preparado tecnicamente para entender aquele assunto. E muitas vezes estão pessoas lutando contra essas emoções, contra esses gatilhos sozinhos, solitariamente. Então, a terapia ela vem nos ajudar muito a trabalhar esse autoconhecimento e a gestão dessas emoções, não é isso? A terapia, ela serve exatamente para isso. A terapia ela ajuda a pessoa a se conhecer. E como ela se conhece? Através da fala. A psicanálise trabalha muito é, o falar. Né? Na verdade, toda a terapia eu acredito que trabalha com o falar. E quando você fala, você se ouve. E quando você se ouve, muitas vezes vem compreensões e vem consciência de algo que você está vivendo no modo ali automático, né? E a terapia te traz a consciência. Eu tenho pacientes que dizem assim: ah, me disseram que você, como psicanalista, você olha no meu olho e consegue ler minha vida todinha. Né? Eu digo, não sou adivinha, não. Mas o que que a gente faz na terapia? A gente ausculta, a gente escuta o que a pessoa fala, a gente escuta o que a pessoa faz, o comportamento dela. E muitas vezes, Rosângela, a, o maior trauma das nossas vidas vem lá da infância, de coisas que estão guardadas no inconsciente e que aí acabam te fazendo ter comportamentos que você não entende, porque são coisas que estão no seu inconsciente. Mas quando você começa a falar sobre isso, sobre as suas dores, sobre as suas angústias, uma hora vem ali um gatilho, opa, aconteceu isso lá atrás. Então isso me gerou um trauma, o meu inconsciente guardou para que eu não sofresse, mas quem domina as nossas atitudes é o nosso inconsciente. Então a terapia ela serve para isso. E eu costumo dizer que todo mundo precisa de terapia. Por quê? Para se conhecer. Porque o autoconhecimento não é uma palavra qualquer ou uma modinha do nosso século.
Na verdade, o autoconhecimento ele é uma necessidade para tudo que você vai fazer na vida. Para o seu trabalho, para a sua família, para você ter uma vida ajustada, equilibrada, com seus amigos, com seus filhos, com seu esposo, com seus pais, você precisa saber quem você é. Quando nós sabemos quem somos, nós sabemos conhecer o outro, mas é preciso primeiro se conhecer, Rosângela. Então, assim, a terapia, ela te leva para esse lugar. E tem várias terapias, tem a psicologia, tem a psicanálise, mas tem até, eu costumo pedir pros meus pacientes que quando eles estiverem sentindo uma emoção que eles não entendem, que eles escrevam. Escrever também é terapêutico, né? Então, assim, você vai escrevendo e muitas vezes você consegue enxergar ali nas coisas que você escreveu, nas palavras que você escreveu, o motivo da sua angústia. Dar nome às emoções, dar nome aos sentimentos. Isso é autoconhecimento. Então, tu falou uma palavra muito utilizada no dia a dia de quem faz seletivos, de quem faz contratação, que tudo se fala agora inteligência emocional. Inteligência emocional, olha só. Então, eu ter que ser inteligente para lidar com minhas emoções. E aí, quando vem o medo, quando vem a raiva, ou a alegria, ou a ansiedade, que fazem parte do ser humano. Então, eu tenho inteligência para lidar com essas emoções. Ela tem sido, a inteligência emocional tem sido muito cobrada no mundo produtivo, né, no mercado, né? Ela tem sido, inclusive, uma das que tem mais reprovado nos seletivos. Tu tem acompanhado algum depoimento sobre isso, Sim, Nilde? sim. O mercado hoje, ele trabalha muito com duas expressões que a gente conhece como QI, que é, mas que no mercado profissional chama de hard skill e soft skills, né? Uhum. As hard são as competências técnicas, é aquilo que o currículo mostra, tem o curso disso, tem o curso disso, tem o curso disso, e as soft skills, elas são exatamente essas habilidades de trabalhar as emoções. E aí, as empresas hoje, elas fazem vários testes psicológicos, psicotécnicos, né, antes de contratar. Por quê? Porque elas precisam analisar ali naquele candidato se ele vai saber lidar com as emoções, se vai saber lidar com uma pressão, se vai saber lidar com prazos, né, com cobranças. E os testes hoje, eles já são voltados para isso. E aí eu trago aqui uma informação interessante sobre as emoções. O medo, por exemplo. O medo, ele pode ser transformado em um combustível para a ação. O medo, ele impulsiona você tanto para o planejamento quanto para a preparação. Então, como profissional, se você tem medo de dar errado, use esse medo para fazer planejamento. Então, a Hum, possibilidade de dar errado já diminui, né? sim. Então, assim, quando você está ansioso, a ansiedade, ela te ajuda a redirecionar esse sentimento para encontrar soluções criativas. Então, assim, é possível você saber administrar suas emoções e redirecionar aquele sentimento que poderia ser algo de ruim para algo positivo, sabe? Mas para isso, você precisa primeiro identificar que emoção você está sentindo. Segundo, por que você está sentindo essa emoção? Por isso que eu gosto de sugerir a escrita, porque a escrita ela traz clareza do que você está sentindo. Sim. Então, se você está com alguma angústia no seu trabalho, em algo que você precisa fazer, escreve sobre isso. Escreve qual o sentimento, de quando começou esse sentimento, por que que você acha que veio esse gatilho. E quando você escreve, que você identifica, quando você traz para consciência o que você está sentindo, você consegue redirecionar para algo positivo que vai te dar vantagem competitiva no mercado de trabalho. Tu sabe o que me preocupa é que também nós estamos num mundo muito acelerado, né? As pessoas não têm mais tempo, as pessoas não têm mais, não dialogam mais, é todo mundo muito conectado. Então, eu penso assim, as emoções ficam prejudicadas, porque a gente precisa de uma vida saudável mentalmente. E às vezes nossa rotina não nos propicia termos uma vida saudável mentalmente. Então, essas emoções, elas já estão inerentes a nós, porém elas estão muito prejudicadas
porque o nosso tempo não nos ajuda a desenvolver, a ter essa maturação, né? A gente não tem essa maturidade. E quando se traz isso para a questão de oportunidade, de negócios, de trabalho, de inserção no mercado, é uma coisa muito mais complicada, porque isso te expõe. Né? Você, muitas vezes, por exemplo, um exemplo, eu tenho medo de avião, de viajar de avião. Um exemplo, quem tem medo de viajar de avião, aí ele é desafiado a apresentar um projeto em outro estado, ele vai ter que se deslocar. Então, aquele desafio dele ter que viajar e de repente aquilo ser uma oportunidade de crescimento, vai esbarrar na emoção do medo. E é como tu falou, a importância de ter maturidade para que isso não seja um entrave, mas que te ajude. Você precisa contar de 1 até 10, respirar fundo e dizer, eu vou. Nem que eu tome remédio e durma no avião, mas eu vou. Né? Então, assim, Nilde, é muito preocupante essa questão, porque é a grande maioria dos debates, das reuniões, de tudo que a gente escuta, a gente fala, poxa, profissional tal muito bom tecnicamente, mas ele não sabe lidar com pressão. Ele é muito bom tecnicamente, mas ele não sabe trabalhar em equipe. Ele não sabe gerenciar conflitos. Ele se expõe nas redes sociais, não sabe lidar com a exposição. Então, isso é muito grave, né? A gente vê que o nosso povo precisa passar por esse preparo. Às vezes a nossa escolarização não nos oportuniza esse aspecto emocional, né, Nilde? É muito mais curricular do ensino das disciplinas, do Das português, áreas técnicas, né? isso, mas a gente não trabalha na nossa escolaridade o emocional. Ela é transversal, né? A tudo que a gente faz, não é isso, Nilde? É assim, e hoje, Rosângela, aí eu te digo que a pandemia ajudou nesse sentido, porque hoje as escolas estão buscando, né? Muitas escolas hoje já estão buscando trabalhar a saúde mental, né? Dos adolescentes, das crianças. Inclusive, eu acho que foi ontem que eu vi uma lei que todas as empresas vão precisar incluir, Hum, né, no seu dia a dia a saúde sim, mental olha. dos profissionais. E isso é um avanço, isso é algo muito bom, porque assim, 80% das nossas decisões, das nossas atitudes, do nosso comportamento é levado pela emoção. Agora, se você deixa a emoção de lado, complicado isso, né? E aí eu chego, quando tu me fala assim da questão de tem gente que sabe lidar com pressão, tem gente que não sabe, eu trago uma outra questão que também trabalha a questão do autoconhecimento, que são os perfis comportamentais. Os perfis comportamentais, eles são 4. E cada perfil tem uma habilidade e limitações. Quando você se conhece ou quando você conhece o perfil comportamental do seu profissional, é mais fácil você colocar o profissional certo no lugar certo. Né? Então, assim, tem o perfil, por exemplo, o perfil dominante, que é aquele que está sempre voltado para resultados, que tem um prazo, ele corre para fazer e não sofre tanto com as pressões. Mas o perfil influente é alguém que lida mais com pessoas, gosta de falar, gosta de atender, gosta de vender, né? Gosta de estar ali no relacionamento. O perfil estável é mais de planejamento. Planejar, fazer as coisas certinhas, de ouvir as instruções. E tem o conforme, que é o detalhista, que se você quer trabalhar com números, coloca ali uma pessoa analítica. Então, Sim. quando o mercado conhece o seu profissional, é mais fácil que ele dê um resultado positivo também nas emoções, porque ele vai estar fazendo exatamente aquilo que ele nasceu para fazer, aquilo que é da própria essência. E mais uma vez eu volto, a palavra autoconhecimento, em todos os sentidos, ela é o pilar para se ter inteligência emocional. Pronto. Então, gente, nesse episódio de hoje, nós trouxemos as emoções como vantagem competitiva. E aqui foi só uma roda de conversa com a Nil de França. Nós traremos outros episódios que vão detalhar outros aspectos dessa questão. Então, hoje, nesse episódio do Hub do Mercado voltado para as emoções e a vantagem competitiva, você está vendo como é importante essa reflexão. A gente não pode deixar de falar nesse aspecto comportamental quando se trata de início do ano, pensar em oportunidade, 2025 está começando, mas a gente precisa
pensar que o comportamento ele é muito importante no nosso sucesso. E aí, Nilde, você que é terapeuta, pode nos dar dicas de o que na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente pode estar executando, pode estar lidando no nosso cotidiano, práticas, atitudes que nós podemos fazer como forma de gerenciar essas emoções para nosso favor? A primeira coisa é uma dica que eu já dei, né? Escreva, tenha o seu diário das emoções. Escreva o que você sente, o que te fez sentir aquilo, quando, como foi, qual foi a sensação que você teve, porque ali você vai ter um diário de todas as vezes, de todas as situações que te gerou tal emoção. Então, com a consciência daquela emoção, você vai poder ter a condição de trabalhar essa emoção. Tem também o mindfulness, que é você respirar profundamente ali pelo menos 1 minuto. Respira pelo nariz, coloca pela boca. Isso faz com que o cérebro oxigene, né? E aí você consegue pensar melhor, consegue refletir melhor e consegue tomar uma decisão ou uma atitude com muito mais assertividade do que se você for tomar uma decisão ou tomar uma atitude por impulso, né? Então, assim, são 2 dicas. Daqui pro finalzinho, se eu lembrar de outra, eu passo para você. Mas já são 2 dicas que já vão ajudar e muito a controlar, a equilibrar as suas emoções. Essas dicas, então, podem ser aplicadas, por exemplo, a pessoa foi convidada para uma entrevista, ou para um seletivo para emprego, para estágio, ou para uma seletivo mesmo para fechar um negócio. É uma prática que ela pode antecipar, na preparação dela, dentre tantas coisas que ela vai separar, a roupa que ela vai vestir, se organizar, o que ela vai se alimentar, ter tudo. Uma das questões é se preparar emocionalmente, né, Nilde? Emocionalmente. E o mindfulness, Rosângela, eu digo que é uma técnica para qualquer situação em que você está se sentindo ali que está em perigo, que está ansioso, que está com medo. A técnica da respiração, para mim, é uma das melhores, sabe? Porque você consegue, com o seu próprio corpo, você consegue equilibrar a sua emoção naquele momento. Tem uma outra coisa que é importante. Se você vai para uma entrevista de emprego, o seu posicionamento, a forma como você vai se posicionar, vai falar muito do seu comportamento e das suas emoções. Se você chega para uma entrevista de emprego e senta aqui de cabeça baixa, você vai passar medo, vergonha. As pessoas vai olhar para você e vai dizer: esse daí não está pronto. Mas quando você chega com uma atitude altiva, né? Eu tenho certeza do que estou fazendo aqui, eu quero esse emprego. Quando você chega aqui com seu ombro aberto, isso já é 50% de chance de você ficar, porque você demonstra segurança naquilo que você está buscando, né? Então, essa é uma outra dica de ouro. Guarda essa dica. Então, não se preparar somente antes, como durante. Se preocupar com as posturas também, né? Exatamente, E porque o corpo fala, não só a isso. boca, não. Não são só as emoções, o corpo também fala muito. Nilde, tu também, como terapeuta, mentora emocional, tu deve acompanhar também como as pessoas têm se posicionado no meio digital, né, Nilde? A gente observa algumas postagens, algumas falas, alguns comentários, algumas fotos Desnecessários. desnecessários, né? Então, assim, as pessoas têm que lembrar que o mundo digital sua rede social é seu cartão de visita, é uma forma de divulgar o seu trabalho. E muita gente ainda não tem essa preocupação. E aí posta qualquer coisa, compartilha qualquer coisa. Tu, como terapeuta emocional, para quem está hoje adentrando, por exemplo, o seu LinkedIn ou seu Instagram, e está criando a sua conta do seu próprio negócio, o que tu orientaria sobre o que postar e o que não postar relacionado à exposição das suas emoções? Tu queres dar alguma dica? Olha, as redes sociais, eu costumo dizer que é uma rua por onde todo mundo passa, né? Você não ficaria de qualquer forma na janela da sua casa sabendo que pessoas importantes, pessoas que podem te olhar e te dar uma oportunidade, vão passar e vão te ver de qualquer jeito. As redes sociais também são esse lugar. E hoje, o que eu percebo é que as pessoas, elas têm muita comparação.
Então, assim, elas veem alguma coisa na rede social que muitas vezes não é uma realidade, porque o que está nos bastidores nem sempre vai para as redes sociais. E é importante a gente trazer, salientar isso, porque o que vai para as redes sociais é o que eu quero que você veja, né? Então, assim, trazer recados para alguém que você não tem coragem de falar e joga numa rede social é algo que é negativo para a imagem da pessoa. Exposição do corpo é algo que é negativo para a pessoa, sabe? Compartilhar coisas que vão gerar polêmica. Hoje, o mercado de trabalho, ele não só utiliza a a seleção lá na empresa, mas eles buscam olhar as redes sociais da pessoa. E pode ter o melhor currículo, pode ter demonstrado o melhor comportamento, mas se nas redes sociais alguma coisa denuncia, a pessoa não fica, Rosângela. Então, assim, a sua rede social realmente é o seu cartão de visita. É um lugar para você, mas tentar ser o melhor que você puder. E não só nas redes sociais, né? Na sua vida, no dia a dia, tente ser um pouco melhor a cada dia, porque isso vai gerar resultados positivos para a tua vida pessoal e profissional. Nossa, gente, quanta dica valiosa nessa noite, né? Como é importante nós termos um espaço de dialogar nesse nível com profissionais especializados nesses temas que a gente traz. Por isso, você não pode perder nenhum episódio. Você tem que estar. Segue lá o canal Hub do Mercado no YouTube e fique acompanhando os episódios todas as quintas, 20 horas. Toda quinta vem sempre alguma coisa nova, legal, diferente para engrandecer você no mercado, no mundo dos negócios. E, Nilde, quando tu fala que é terapeuta, que é mentora, tu queres falar para a gente o que foi que te incentivou, o que foi que te motivou a ir adentrar essa carreira? Aí tu vai vir para uma área sensível. Ai, Rosângela, eu tive muita dificuldade com a minha identidade, né? Meu histórico de vida, minha história familiar, é uma história de dores, é uma história de traumas, né? Eu perdi meu pai no dia do meu aniversário de 5 anos, e isso gerou em mim uma dor que nem eu sabia que eu tinha, né? Minha mãe precisou trabalhar fora durante muito tempo, então, assim, eu me sentia sem pai, sem mãe, né? Órfã, sozinha nesse mundo. E isso mexeu muito comigo, com a minha identidade, com o meu autoconhecimento. A minha história familiar mexeu com a minha identidade. E em um determinado momento da vida, alguém me estendeu a mão e disse assim: deixa eu te ajudar a mostrar quem você é, né? Quem é você? Qual é a sua identidade? E quando isso aconteceu, eu consegui olhar para a minha história e ver o quanto eu fui preparada para cuidar de pessoas que tinham a mesma dificuldade, que hoje têm a mesma dificuldade que eu tive. Quando eu descobri quem eu era, e aí veio terapia, mentoria, análise de perfil comportamental, pastoreio. Foram muitas pessoas que Deus colocou na minha vida para me mostrar quem eu era e o valor que eu tinha, que eu não sabia que tinha, e que me fizeram enxergar que, assim como eu fui ajudada, assim como eu me encontrei, eu precisava ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu. Então, assim, eu fui chamada para ser terapeuta, para ser mentora, pela minha história de vida. E isso também é algo que você pode olhar para a sua vida. E mais uma vez eu vou dizer, gente, autoconhecimento não é modismo. Saber quem você é, por que você age como age, olhar para a tua história com amor, com respeito, com valorização e entender que você é quem é por conta da sua história, isso é autoconhecimento. E quando você sabe quem você é, Rosângela, você não vai mais por qualquer caminho que te mostram, você vai para o caminho certo. E aí, se você decide ser um profissional, se você decide ser um empreendedor, o que você decide fazer, se você sabe quem você é, você vai ter sucesso. E aí tu resolveu entrar nessa carreira e eu tenho certeza que quantas pessoas tu conseguiu ajudar, quantas pessoas tu conseguiu ajudar a se conhecerem, a buscarem um caminho, né? Sim. Tu tem
como nos relatar algum caso, se citar nomes de sucesso, de pessoas que fizeram a terapia e realmente se descobriram e se revelaram e se transformaram em uma nova pessoa? Bem, a pessoa que veio aqui na minha mente, quando ela me procurou, ela era, ela era doméstica, né? Ela trabalhava limpando casas como diarista, como doméstica, porque foi o que ela aprendeu, né, no meio familiar. Então, ela já era casada, já tinha filhos e continuava fazendo a mesma coisa que a mãe fazia, que a avó fazia, mas ela tinha uma angústia. Ela acreditava que ela podia ser mais do que isso. E ela veio buscar a terapia pedindo ajuda para olhar um pouco mais para dentro, para aquela angústia que ela estava sentindo. E durante a terapia, ela descobriu que ela tinha um talento muito grande para costura. Ela sempre fazia pequenos ajustes, pequenos reparos. E depois da terapia, ela decidiu montar um ateliê. Hoje ela tem o próprio ateliê, né? Deixou de limpar casa. Hoje ela tem um ateliê, trabalha única e exclusivamente com moda infantil, que é a paixão que ela descobriu que tinha. E está tendo clientes de altíssimo nível. Por quê? Porque costura muito bem, entrega muito bem aquilo que ela sabe fazer. E a terapia, ela serviu, tipo assim, como o lugar onde ela decidiu acreditar nela, sabe? Acreditar que aquilo que ela estava sentindo não era algo de, não era loucura. Ah, porque minha mãe foi isso, minha avó foi isso, minha família toda foi isso. E ela entendeu que tinha que quebrar aquele ciclo, porque dentro dela existia uma outra coisa para fazer. Então, hoje ela é uma profissional é, que tem que tem sucesso no que faz, é feliz, né? Porque faz aquilo que ama. E isso aconteceu por conta da terapia, porque ela buscou o autoconhecimento. Então, esse foi um dos exemplos que veio, né? Eu já estou nessa área há quase 5 anos. Então, assim, muitas pessoas já passaram pela minha vida. E eu posso te dizer, assim, que hoje eu percebo o quanto a minha missão de vida está sendo realizada, né? Por quê? Porque eu também busquei autoconhecimento. Quando tu fala de mentoria espiritual, essa mentoria espiritual, ela adentra qual aspecto? Quando tu vai mentorar alguém. Entender que não fomos feitos aleatoriamente. Temos um Criador que nos criou, eu digo, de propósito e com um propósito. E para você saber quem você é, não tem um caminho melhor do que esse. Você saber mais sobre o seu Criador, né? Saber sobre Deus, saber o que Deus quer para a tua vida. E a mentoria espiritual, ela ajuda a alimentar a fé. Hum. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível e que tudo que a gente acredita acontece. Então, quando você une a mentoria emocional, trabalhar suas emoções, junto com a mentoria espiritual, que é acreditar que aquilo que você acredita que é possível pode ser possível, dá um impulso maior para você alcançar os seus objetivos. Então, hoje o meu papel é esse, é ajudar pessoas, né, a equilibrar emoção e espiritualidade dentro do autoconhecimento para alcançar a vida plena e abundante que todos nós merecemos aqui nessa terra. Sim. Então, Nilde, na tua concepção, as emoções não vêm para nos atrapalhar, elas vêm para nos ajudar. Emoções são coisas boas e Boas. todas elas têm um objetivo específico. Só que como a gente reage às emoções, que tem a ver com a nossa história, com a nossa dor, é como a gente reage às emoções que, se a gente não sabe por que a gente está reagindo assim, nós não temos inteligência emocional. Mas todas as emoções, elas são saudáveis. Não existe emoção ruim e emoção boa, Rosângela. Todas as emoções, elas são necessárias. E cada uma Hum. delas serve para um objetivo. Então, entender por que você está sentindo aquela emoção e impulsioná-la para algo positivo sempre vai te levar ao sucesso. Sempre vai te levar a ter resultados positivos naquilo que você deseja fazer. No caso de quem está precisando de ajuda, quem está precisando de orientação, quem precisa dialogar, tirar dúvidas, aprofundar esse debate que a gente começou aqui no podcast de hoje.
Qual orientação tu daria de onde eles devem recorrer, como eles devem buscar apoio, as redes de apoio, o que tu sugere para quem quer aprofundar esse autoconhecimento, essa gestão das emoções, que está precisando dessa ajuda? Leitura, né? Ler sobre o assunto específico, buscar terapia, caso você... Existem terapias gratuitas, né? Se você consegue ter um profissional ali que vai te atender presencialmente, busque essa ajuda, busque terapia, busque mentoria, busque livros. Nós temos hoje, Rosângela, muitos próprios podcasts mesmo que falam sobre saúde mental, sabe? O que eu indico é busque conhecimento. Busque conhecimento, principalmente naquela área que você tem mais dificuldade, naquela área que mais você percebe que está te dificultando, te limitando para chegar no lugar que você deseja chegar. Então, assim, busque conhecimento, leia, ouça músicas, ouça podcasts, busque pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar onde você quer chegar, porque todas essas coisas vão te ajudar a ter o autoconhecimento. E em relação ao trabalho que a Nil de França faz, diz para nosso ouvinte, como que ele te localiza, como ele pode entrar em contato contigo para aprofundar essa orientação. Quem quiser contratar o serviço da Nilde, como ele deve proceder? Olha para aquela câmera ali e Pronto, fala. vamos lá. Meu Instagram é @nildefrancapsi. Você pode chamar, lá tem o link onde tem também o acesso ao meu WhatsApp. Você pode me buscar, pode chamar no direct. Além da terapia individual, eu também sou mentora, como a gente já falou, né? Eu tenho uma mentoria chamada Resgate, eu te chamei pelo nome. Essa mentoria, ela resgata a sua identidade e o seu propósito. Eu também dou palestras voltadas para essa área de identidade, de saúde mental, e também posso ajudar empresas a tratar da saúde emocional do seu colaborador. Então, esse hoje é o meu trabalho. Então, você está observando que a Nilde pode entrar no aspecto da pessoa física e jurídica. Sim, Ela sim. pode fazer o trabalho com a pessoa física, a pessoa, o indivíduo que queira contratar o serviço, que queira fazer essa terapia, né, esse acompanhamento, como a empresa que queira desenvolver um projeto de acompanhamento do seu colaborador. É importante essa divulgação. Quantas pessoas às vezes estão precisando desse sinal, dessa orientação e não têm onde buscar, né? Então, vocês viram como foi importante trazer essa temática aqui? E essa temática não se esgota aqui, né, Nilde? Porque Nunca. ela é muito ampla e muito mais detalhada, rica em detalhes. A gente que ainda não deu tempo para falar tudo hoje aqui. Vocês já viram que Nilde já deu o Instagram dela, onde você pode seguir, contactar com ela. E eu queria dizer para vocês que vocês viram como as emoções não são nossas inimigas? Vocês estão vendo como as emoções podem ser gerenciadas e nos ajudar a alavancar nossa vantagem competitiva? Esse mercado que está em muito, principalmente agora com o digital, né? Aumentou muito a competitividade, então a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, né, Nilde? Eu só Exatamente. quero agradecer, viu, a tua presença. Que bom te trazer aqui, que bom te ouvir, as tuas orientações, as tuas dicas, como foi bom a gente entender, clarificou muita coisa e dizer para você que nos escuta, siga o canal, não perca nenhum episódio, tá certo? Siga o canal toda quinta-feira às 20 horas no YouTube, o Hub do Mercado. E eu quero agradecer que você nos acompanhou e obrigado, ouvinte. Estamos sempre aqui às quintas-feiras. Muito obrigado. Boa noite para você. Boa noite, foi um prazer e até a próxima. Até a próxima, Nilde. Tchau, gente.